Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Alberto do canal Física Suave e a gente está aqui hoje para estudar a força de atrito. A força de atrito é a força que faz com que você consiga ficar em pé, por exemplo. É a força que impede que a sola do seu sapato escorregue em relação ao chão. Quando você pisa numa casca de banana, você reduz essa força. E esse é o motivo que faz com que você escorregue e até mesmo possa vir a cair. Essa força de atrito, embora ela possa te derrubar numa situação da casca de banana, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Se tiver um grupo de pessoas brincando de cabo de guerra, por exemplo, é conveniente que haja uma força de atrito grande entre os pés dessas pessoas e o chão, e que dessa forma elas não escorreguem. É uma situação parecida com a pessoa que quer andar. Você não quer que ela escorregue, como esse rapaz escorregou na casca de banana. Só que às vezes, como por exemplo, uma criança que esteja num parque brincando no escorregador, ou um jovem que esteja esquiando sobre a neve, é conveniente uma força de atrito pequena nessas situações. Por quê? Porque tendo uma força de atrito pequena, né, nessas situações, essas pessoas vão conseguir deslizar melhor sobre as superfícies e, enfim, e nesse caso se divertirem mais. Existem materiais, assim como a casca de banana, existem outros materiais que reduzem a força de atrito. O óleo é um bom exemplo desses. E é por isso que a gente coloca óleo no motor dos automóveis, para que reduza a força de atrito entre as peças desse motor. Dentro do motor existem pistões, bielas, cilindros, virabrequim, enfim. Existem muitas peças que têm contato umas com as outras ou com alguma superfície que gera atrito. E o óleo, ele tem a grande função de reduzir esse atrito e a consequência é menos ruído e menos aquecimento no motor do automóvel. O aquecimento ele está diretamente relacionado à força de atrito. Se você pegar as palmas das suas mãos, encostar uma na outra e esfregar, você sente que há um aquecimento entre as palmas das suas mãos. Por quê? Porque houve uma força de atrito, houve um atrito entre elas. Essa força de atrito ela é uma força de reação. Em uma força para a direita querendo movimentar essa caixa, por exemplo, essa caixa está sobre esse piso, a força de atrito ela vai estar para a esquerda. A força de atrito ela sempre vai estar no sentido contrário à força que está querendo gerar o movimento. E ela se deve a uma irregularidade entre as superfícies de contato. Se a gente der um zoom em escala microscópica nas superfícies de contato da caixa e do piso, você vai perceber que existe uma irregularidade entre essas superfícies. E essa irregularidade que causa a dificuldade do deslizamento de uma sobre a outra, que causa o atrito, a força de atrito. Quando a gente coloca óleo, como por exemplo nós colocamos no motor do automóvel, o óleo vai penetrar nessas irregularidades e fazer com que as superfícies deslizem com maior facilidade umas sobre as outras. Essa força de atrito, ela pode ser uma força de atrito estático ou ela pode ser uma força de atrito cinético ou dinâmico. A força de atrito estático, ela ocorre quando não há o movimento do corpo. E a força de atrito cinético ou dinâmico é quando o movimento já está acontecendo. Por exemplo, se esse rapaz está empurrando essa caixa, mas a caixa estava parada até ele começar a empurrar e ela ainda não começou a se movimentar. Então a força com que ele faz para a direita para empurrar essa caixa é igual à força de atrito estática que está se opondo, está reagindo à força que está empurrando a caixa. Quando essa caixa começa a se movimentar, a força de atrito ela começa a ficar menor do que a força que está empurrando a caixa. E, enfim, isso faz com que o movimento da caixa comece a acontecer. A gente pode desenhar num gráfico essa situação. Então, se a gente tem um gráfico, tá? Onde nós temos no eixo horizontal a força que está sendo aplicada para gerar o movimento da caixa, e no eixo vertical, força de atrito, que é a força de reação, aquela força que está sendo aplicada,
Quando começa a ser aplicada a força de atrito ela tem o mesmo valor da força que está sendo aplicada. Ação e reação no mesmo valor. Essa força de empurrar a caixa, ela vai aumentando até o ponto que a gente chama de força de atrito estática máxima, ou é o ponto onde a caixa está na iminência de começar o movimento. A partir desse ponto, a força de atrito começa a ficar menor e ela já recebe o nome de força de atrito cinético. Se a gente continuar aplicando força para manter a caixa em movimento, essa força de atrito cinético ela se mantém constante e ela é menor do que a força de atrito estática máxima, que é a força necessária para que a caixa comece a se movimentar. Frequentemente, em nossos estudos, nós estaremos utilizando diagramas de força. Esses diagramas eles têm por fim mostrar de uma forma gráfica simples essas forças que estão agindo em um determinado corpo. A força-peso aponta para o centro do nosso planeta e ela tende a ser constante para um determinado local. E a força normal é uma força de reação, é uma força de contato e força de reação, essa força-peso. A força que está querendo gerar o movimento do corpo, ela tem o sentido contrário à força de atrito, que segura, que quer segurar, que quer impedir o movimento desse corpo. Essa força de atrito ela é o resultado da multiplicação de uma constante, que é representada por essa letra grega μ, e força normal. Ou seja, ela tem uma relação diretamente proporcional com a força normal. Se a força normal aumenta, a força de atrito também vai aumentar na mesma proporção. Esse coeficiente de atrito, no qual a gente utiliza para descobrir a força de atrito, ele pode ter valores estáticos e pode ter valores cinéticos. Depende se o objeto está em movimento ou não. O coeficiente de atrito estático se refere ao coeficiente de atrito estático máximo, aquele coeficiente de atrito que você usa quando a força de atrito estática é máxima. Esses coeficientes eles dependem dos materiais que estão em contato. Então, se a gente tem borracha em contato com concreto, perceba, o coeficiente de atrito estático máximo vai ser 1 e o coeficiente de atrito cinético vai ser 0,8. Perceba que eu não falei nenhuma unidade de medida. Por quê? Porque esses coeficientes de atrito eles são números adimensionais, eles não têm unidades de medida associadas a eles. Se a gente tiver numa situação onde a gente tenha aço com lubrificação e aço sem lubrificação, perceba a diferença entre os coeficientes de atrito. Se a gente tem aço sobre aço sem lubrificação, ou seja, seco, o coeficiente de atrito cinético vai ser 0,6. E se a gente tem uma lubrificação entre essas duas peças de aço, o coeficiente de atrito cinético vai ser 0,05. Perceba a diferença de um para o outro, tá? Essa situação onde a gente tem peças com lubrificante entre elas, a força de atrito, coeficiente de atrito estático e, consequentemente, a força de atrito também, se reduz muito. E nesse caso aqui se reduziu 12 vezes. Ou seja, uma força de atrito cinética com lubrificante fica 12 vezes menor do que a força de atrito sem lubrificante. Vamos ver a situação de um possível problema. Imagina que você tem uma caixa de 3 kg, tá? E ela está sendo arrastada sobre a neve. O coeficiente de atrito entre a caixa e a neve, atrito cinético, tá? Entre a caixa e a neve é de 0,06, tá? Pergunto para você, qual a força de atrito que vai estar agindo nessa caixa, né? Aceleração da gravidade, você usa 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Para resolver isso, primeira coisa, relembra da equação. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E lembra o seguinte também, que a força normal ela vai ser em módulo igual à força-peso, que é o resultado da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, trazendo os números do enunciado para cá, coeficiente de atrito entre a caixa e a neve, 0,06, massa da caixa, 3 kg e aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, você pode calcular que a força de atrito que vai estar agindo nessa caixa vai ser de 1,8 newtons. E o sentido dela vai ser contrário ao sentido da força que está querendo gerar o movimento.
Para vocês praticarem, eu deixei 2 exercícios que está aqui, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo no vídeo, no próprio canal do YouTube, ou podem me perguntar pessoalmente na sala de aula, ok? Obrigado.